A paz do Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs. Boa noite. Queremos nessa noite estar compartilhando a palavra do Senhor que se encontra no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 14, que fala sobre, que diz assim, verso 14: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aqui vamos ver aqui, né? O de encontro ao seu propósito. Aí já viu a história de Esther, né? Vamos ver aqui a história de Esther. E aí já vê aqui a história de Esther aqui, que fala de um testemunho poderoso dentro das escrituras. Vamos ver que ela falar sobre Esther era um risco, né, de sua vida para a salvação para o seu povo. Esther corria esse risco. E a gente vai ver que Deus esteve ali continuamente, não deixando que isso venha atingisse ela. A gente vê que Esther enfrentou a decisão entre o que era fácil e o que era difícil. A gente vê que aqui ela escolheu o caminho mais difícil porque era uma coisa certa a se fazer. Por isso que a gente vê lá em Esther 4:14, que fala sobre a ponta que o propósito da vida dela estava ligada a este exato momento. Por isso que a gente vai ver lá no verso 14, que fala sobre se fala justamente o que eu estou aqui trazendo para os amados irmãos. Ela foi criada e moldada por Deus para cumprir os seus propósitos em sua geração. Ela foi colocada também nessa situação única por Deus. E aí a gente vai ver que, embora a maioria de nós não seja um servo na casa de um rei, né, ou de uma rainha, todos nós temos decisões difíceis a tomar na vida. E isso a gente vê as decisões que tomamos, né? E a gente vai ver que todos os dias a gente se depara com situações que tem que há respostas fáceis e outras difíceis. A gente vai ver que a história de Esther era simplesmente um propósito, era um propósito de Deus. E aí a gente vai ver que mesmo que a jornada nem sempre é fácil, né? Deus promete estar conosco enquanto seguimos o caminho para a qual Ele nos chamou. E aí já vê que, além disso, Esther não cumpriu o seu propósito sozinha. Ela já vai ver ali que ela teve o apoio da sua comunidade, jejuando e orando por ela. Da mesma forma, podemos passar pela vida, né, sozinhos. A gente precisa de um apoio da nossa comunidade, orando por nós. E a gente vai ver que eles também precisavam de nós,
E assim como eles também precisam de nós. E a gente vai ver que se a gente parar para pensar hoje sobre essa história, sobre a história de Esther, a gente vai ver que podemos ver que o propósito único para o qual Deus criou é para que a gente ore e peça que Ele nos dê força. Porque a gente vai ver que nos dias atuais, como hoje, nós precisamos tomar decisões difíceis. Nós precisamos entender que temos que encontrar o propósito. Joel, você falou tanto, você explicou tanto sobre essa passagem, mas qual é o recado? O recado que eu quero estar trazendo para você nessa noite é que você vem encontrar o propósito, o seu propósito. O seu propósito. O propósito que Deus te fez. O propósito que Deus te gerou, te moldou para você viver esse propósito. A gente às vezes fica esperando demais, a gente fica esperando algum profeta, alguma coisa surgir para entender. A gente precisa buscar, encontrar isso em Deus. A gente vai ver que a história de Esther é um testemunho poderoso para nossas vidas. Ela correu risco, mas ela entendeu que ela não estava sozinha. Ela tinha uma comunidade, tinha um povo que intercedia e jejuava por ela. Nós precisamos entender que nós precisamos encontrar o nosso propósito. Porque a gente vai ver que muitas pessoas acabam, muitas das vezes, sem saber o que fazer, para onde fazer, como fazer, porque não sabe qual é o propósito, o que Deus quer com você nessa localidade, nessa situação. A gente vai ver que a gente se depara todos os dias com situações, tanto fáceis como difíceis. E devemos tomar atitude, devemos tomar uma direção. E muitas das vezes a gente toma as decisões que é difícil, que precisa ali. Mas é por isso que a gente vê na vida de Esther que ela precisou tomar uma postura e decidir. E a gente vai ver isso que traz para nossas vidas, né? Que traz para que a gente venha entender o que Deus quer. A gente vai ver que a história de Esther nos ensina que Deus deu dons a cada um de nós para um propósito específico. Mesmo que a jornada, né, nem sempre seja fácil. A gente vê que Deus ele promete estar conosco enquanto seguimos o seu caminho, a qual ele nos chamou. E a gente vê que além disso, Esther não cumpriu o seu propósito sozinha. Ela tinha pessoas ali para dar apoio à sua comunidade, para jejuar e orar por ela. E o que eu quero estar chamando para que nós venhamos refletir é que o propósito o nosso propósito nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos encontrar o nosso propósito. Porque a história de Esther, além de ser um testemunho poderoso, a gente vai ver que Esther que arriscou a sua vida para salvar a vida do povo de Deus. Foi um perigo que ela correu ali, que ela enfrentou a decisão entre que poderia tomar uma decisão era fácil e o que era difícil, mas ela escolheu o caminho mais difícil porque era a coisa certa a se fazer. Tem certas coisas que o caminho que você vai ter que tomar não vai ser fácil. A decisão que você vai tomar não vai ser fácil. Mas ele dizendo assim, mas é a coisa certa. A gente vai ver muitas pessoas que acabam tomando decisões fáceis para não ter aí acabam tomando decisões erradas. Por isso que o Senhor nos conduz e nos ensina a ver na história um testemunho vivo de Esther, que seja ele difícil, mas é o certo a se fazer. Eu sei que vai ser difícil essa posição, mas é o certo a se fazer.
Eu sei que esse posicionamento vai ser difícil, mas é o certo a se fazer. É melhor você tomar a decisão difícil e ser uma decisão correta e certa do que ir pelo lado fácil e estar errado na situação. É melhor você agradar ao Senhor, estar no caminho correto, do que você estar no caminho errado e que desagrada a Deus. Então, o que eu te convido nessa noite, busque em Deus hoje qual é o propósito dele na tua vida. Busque em Deus na tua vida qual é o propósito, qual é o teu chamado. Porque a gente já vê pessoas na igreja, pessoas que se encontram no templo, né? Porque a igreja somos nós, mas templo é onde nós se reunimos para adorar o Senhor. A gente já vê pessoas no templo perdidas há séculos. Ministérios parados, vidas paradas. Porque não buscam um chamado. Qual é o chamado de Deus com você naquele local? Qual é o chamado de Deus? Qual é a missão que você tem ali naquele local? Quando você vai saber que já terminou? Como você vai saber que o Senhor Ele quer que você vá para lugares diferentes, uma terra diferente, um povo diferente, para concluir a missão e a chamada que Ele tem na tua vida? Que você venha conviver o propósito de Deus que dê para a sua vida. Que você possa nesta noite refletir. Que você possa nesta noite mergulhar no capítulo 4. Lê ele todo. Lê ele todo do capítulo 1 até o versículo 17. Que a gente vai ver que a trajetória de Esther não foi fácil, mas ela tomou a decisão correta. Então saiba, a decisão certa nunca é fácil. A maioria das vezes ela é difícil. Como assim, Joel? Todas as vezes então que eu precisar tomar uma atitude que eu sei que eu não quero, mas é o certo, eu tenho que fazer, é o certo. Se está certo pelo estar no caminho de Deus, nos princípios, na vontade, no propósito de Deus sobre a tua vida, faça. Porque é melhor você estar no caminho certo, que é difícil com Deus, do que estar no caminho fácil, sem Deus. Que você possa nesta noite estar meditando na história e na vida de Esther. Que você possa nesta noite refletir em nome de Jesus. Vem, filho. Dá beijo. Tchau. Pega a visão. Fala, pega a visão. Fala. Fala. Pega a visão.